Seja bem-vindo às nossas aulas aqui de período intertestamentário da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou Felipe Prestes, sou pastor na Igreja Bíblica Batista de Estância Velha, aqui na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também tenho estudado no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde tenho feito ali um mestrado na área do Novo Testamento. Tendo feito um pouco da minha apresentação, quero dar para você o esboço do nosso curso. Quero dizer que já, obviamente iniciando, você já deve saber disso, que o período intertestamentário ele diz respeito àqueles conhecidos como 400 anos de silêncio, que vão desde o final de Malaquias, a conclusão da revelação do Antigo Testamento, e então esse hiato, esse tempo aí em que não houve revelação bíblica, revelação de Deus para o seu povo. Então nós temos esses 400 anos até a revelação de Mateus no capítulo 1, versículo 1. Então esse período todo aí que não teve revelação é conhecido também como os 400 anos de silêncio, mas nós vamos conhecê-lo tecnicamente como período intertestamentário ou período interbíblico. Eu gosto de dizer que esse período é como se ele fosse aquela página em branco que há lá na sua Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento. Só que a gente vai perceber que esse período não é tão uma página em branco assim. Se nós fôssemos incluir todas as informações relevantes para o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, nós encheríamos várias páginas e, obviamente, teríamos que estudar um curso inteiro sobre isso. Mas é por isso exatamente que nós temos esse módulo, porque entendemos que esse é um período relevante demais para o nosso entendimento do Novo Testamento. Então, fazendo um esboço aqui breve sobre esse assunto, o nosso curso terá um desenvolvimento histórico, que será a maior parte do curso, em que nós vamos fazer toda uma trajetória histórica dos impérios que dominaram o povo de Israel até o Império Romano. Nós vamos começar do período babilônico, apesar de ele não dizer especificamente acerca dos 400 anos de silêncio que vão vir um pouco depois. Na época do período babilônico ainda havia revelação, nós temos profetas nessa época e tudo mais. Mas para que nós façamos mais ou menos uma linha histórica, uma linha do tempo acerca do período intertestamentário, nós devemos lembrar que isso não aconteceu do nada. O período intertestamentário ele está dentro, obviamente, de uma porção histórica muito importante do povo de Deus, e por isso mesmo nós temos que fazer um recorte até um pouco maior do que ele para que nós possamos nos situar. Então, começando ali do período babilônico até o período romano, nós vamos fazer toda essa trajetória com os principais fatos, os principais personagens, os principais reis, e obviamente isso não vai ser somente histórico, nós queremos sempre relembrar e citar passagens bíblicas, porque obviamente esse é o propósito do nosso curso, para que você entenda melhor o Novo Testamento e até o Antigo também. Teremos esse desenvolvimento histórico. Também nós teremos uma porção do nosso curso que dirá respeito às instituições, grupos e movimentos judaicos. Nessa porção, nós vamos tratar sobre os fariseus, os saduceus, os essênios, um pouco sobre o templo, ou seja, instituições e grupos judaicos que estão ali no Novo Testamento. Nós chegamos no Novo Testamento, no Antigo Testamento não tinha os fariseus e saduceus, mas quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, ali estão esses grupos. E eles não surgiram do nada, eles não apareceram na época do Novo Testamento, eles já existiam um pouco antes. E a gente vai tentar entender o surgimento deles e qual a relevância dessa formação também para o entendimento neotestamentário. Por último, nós vamos tratar um pouco sobre a literatura judaica intertestamentária. Eu já posso dizer que só a literatura judaica intertestamentária já daria um curso inteiro, um módulo inteiro. Nós poderíamos estudar sobre isso. Livros e mais livros são escritos sobre a literatura judaica intertestamentária, em que nós vamos falar sobre apócrifos, pseudepígrafos, esse tipo de literatura, bem como os escritos de Filo, etc. Mas, obviamente, nós não vamos ser exaustivos quando nós chegarmos nessa parte. Nós só queremos ter um background ali, um pano de fundo, para que nós entendamos de uma forma geral
de como essa literatura nos ajuda também na compreensão do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. Então essa foi a apresentação, o esboço do nosso curso. Espero que você goste e que Deus nos abençoe. Antes de iniciar propriamente o nosso curso, queremos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe e cuide do nosso tempo aqui. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, agradecidos já desde então, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de estudar a Tua Palavra mais a fundo. Louvamos a Ti também, Senhor, porque o Senhor é o Deus da história, o Senhor foi quem preparou e predestinou e cuidou de cada detalhe, Senhor, para que esse período que nós vamos estudar acontecesse. Agradecemos também pela plenitude dos tempos em que todos esses elementos ocorreram para que o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, viesse ao mundo em forma de homem. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor orquestrou todo esse período intertestamentário para que a Tua palavra da nova aliança viesse, o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, chegasse em uma época em que a Tua palavra pudesse ser propagada. Nós Te louvamos, Senhor, por isso. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, a estudar bem, sermos diligentes também, Senhor, no estudo, na compreensão de tudo isso, para a Tua glória, Senhor, para que possamos ministrar a mais pessoas sobre tudo isso. Que o Senhor nos ajude a ver a Tua mão em todo esse processo. Nós oramos a Ti, já agradecidos em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos então à nossa primeira aula. Nós vamos tratar hoje um pouco sobre a introdução, a relevância desse período para a compreensão neotestamentária, bem como também vamos tratar um pouco sobre o período babilônico, já iniciando aquela trajetória histórica que vamos tratar durante uma boa parte do nosso curso. Qual a importância do estudo histórico do período intertestamentário? Essa é uma pergunta muito relevante para se fazer. Por que a gente precisa estudar esse período? Qual é a relevância de tudo isso para a nossa compreensão? Teria vários motivos para que nós poderíamos elencar aqui, mas um deles, principalmente, seria conhecer a história política desse período nos ajuda a interpretar mais precisamente o conteúdo do Novo Testamento. E esse é o princípio basilar sobre tudo isso. Se nós entendemos a história política, a história religiosa, a história até literária desse período, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ter uma compreensão um pouco melhor. Nós vamos perceber que quando fala de César no Novo Testamento, quando fala de Herodes no Novo Testamento, nós vamos entender quem eram esses homens para aquela comunidade que estava ouvindo, que estava recebendo aquele texto sagrado. Então, quando nós vemos, por exemplo, Tibério César, Cláudio César, Pilatos, Herodes, o Grande, Gálio, todos esses nomes aparecem na Escritura. Quem foram eles? O que eles têm de importante para acrescentar no meu entendimento do Novo Testamento? Eles vão fazer uma grande diferença e a gente vai perceber tudo isso. Também, sendo nomes que apareceram no Novo Testamento, sabendo mais sobre a história deles, nos ajuda a perceber a significância de suas ações. Por que é relevante o que Herodes fez quando mandou matar as crianças? Por que isso é relevante? Qual é a relevância disso naquele background histórico, naquele ponto de vista histórico que está sendo tratado ali? Por que eles agiram dessa forma? Por que Pilatos ficou preocupado com o que os judeus iam pensar e por esse motivo ele lavou as mãos sobre o Senhor Jesus Cristo? Qual era o poder de Pilatos? O que Pilatos fazia de diferença naquele contexto ali? Enfim. Então nós temos homens como esses que certamente fariam uma grande diferença quando a gente analisa todo esse contexto, todo esse relato. Também conhecer um pouco dos detalhes da história política nos ajuda a apresentar uma descrição mais vívida dos eventos narrados na Escritura. Ou seja, parece que quando a gente entende mais a história desse período, parece que os eventos começam a tomar mais vida, eles começam a fazer mais sentido. E é como se a gente tivesse até mesmo mais próximo desse período, mais próximo daquelas ações.
quando a gente não entende bem a história da narrativa, parece que é uma coisa assim, muito distante. A gente quer somente buscar as lições espirituais que estão ali, mas poxa, quando a gente entende por que Paulo foi julgado, da forma como foi julgado, qual era a relevância da cidadania romana para Paulo, por que ele apelou para César, quais foram as jurisdições que o ouviram, tudo isso diz respeito também ao período intertestamentário, quando começou o Império Romano e como esse Império Romano tomou forma, uma forma política, enfim. Parece que a gente está um pouco mais próximo, a gente entende quem eram os governadores, quem eram os procônsules, enfim. Então a gente entende, por exemplo, a crueldade de Herodes o Grande, como ele agia, qual foi a relevância das suas ações. E a gente parece que essa crueldade dele parece que toma mais vida nesse estudo quando a gente entende mais esses detalhes. Por exemplo, a hesitância de Pilatos, por que foi que ele ficou ali em cima do muro, por que foi que ele se preocupou ali com o que iam pensar, ou a ousadia de Paulo em apelar para César. Foi uma grande ousadia, mas ele podia fazer isso por conta da sua cidadania, mas tudo isso faz mais sentido quando nós estudamos esse período. Além disso, entender tudo isso nos dá uma maior proximidade para nós do Novo Testamento, porque nós conhecemos mais as suas próprias personalidades e também as suas ações. Muitas vezes a gente vai ver que o imperador, seja lá qual deles, que nós possamos citar, quais foram as suas ações, o que foi que ele fez de importante para Roma, por exemplo, como foi que ele chegou ao poder, como foi que ele perdeu o poder. Tudo isso faz diferença na forma como a gente entende esse pano de fundo histórico. Para entender, obviamente, o que a gente já tem mencionado aqui, é que esse período não chegou de uma vez, que a história do Novo Testamento ela chegou, mas ela chegou dentro de um contexto maior. E nisso a gente percebe que as instituições, os personagens, eles estão inseridos dentro desse contexto maior, e o período intertestamentário faz uma grande diferença no entendimento de tudo isso. E, obviamente, nós precisamos lembrar daquela expressão que há na Escritura da plenitude dos tempos. Como eu já até cheguei a mencionar na minha oração, a plenitude dos tempos diz respeito, ou pleroma também, conhecido, né, essa palavra, foi exatamente o período em que Deus ele foi preparando, vamos dizer assim, o terreno para que o Senhor Jesus Cristo viesse encarnado. Então, todo o desenvolvimento histórico que estava ali sendo dado até esse período intertestamentário e, obviamente, depois na chegada do Senhor Jesus Cristo, tudo isso se deu porque Deus orquestrou tudo isso. Deus foi trabalhando tudo isso na história para que o seu Filho viesse na plenitude dos tempos. Ora, faz muito sentido para nós entender como foi essa orquestração de Deus, como foi essa preparação de Deus para que esse tempo chegasse. Então, essa é um dos motivos pelos quais nós vamos estudar o período intertestamentário e qual a relevância dele para o nosso entendimento. Ainda temos mais dois motivos. Um deles é porque é importante ver que o Novo Testamento apresenta uma visão teológica da história. Ou seja, quando nós vemos os detalhes dos eventos, que os detalhes dos eventos bíblicos são verificáveis, são históricos, nós podemos perceber a visão de Deus sobre os acontecimentos. Nós podemos entender o que Deus achava desse período histórico. Então, isso é uma compreensão teológica da história. É entender que Deus está ali trabalhando na história e também que Deus não só trabalha, mas ele tem um juízo de valor sobre os eventos históricos que aconteceram naquela época. E então, isso nos ajuda a perceber que Deus não simplesmente deu aquela corda, né, como se costuma dizer, a corda no universo e deixou que ele rolasse lá, mas Deus está ali interferindo, Deus está ali trabalhando. Deus é um Deus que se revela, um Deus que trabalha no mundo, que interfere. E assim nós podemos entender que Deus também tem uma impressão sobre os acontecimentos históricos. E nós vemos isso no período intertestamentário
porque vemos todos os detalhes que Deus preparou para que a vinda do seu Filho chegasse na plenitude dos tempos. Além disso, o Novo Testamento é silencioso quanto às dimensões políticas desse período, porque os escritores assumiam que seus primeiros leitores conheciam as personalidades e as entidades políticas que eles mencionavam. O que eu quero dizer com isso? Os escritores do Novo Testamento, eles não precisavam parar para explicar assim, olha, agora nós vamos falar sobre os fariseus. Os fariseus eram um grupo que foi formado a partir dos Hassidim, que eram pessoas que se consideravam separados. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Por quê? Porque eles já esperam que os seus leitores soubessem disso. Eles já viviam nessa época, então os seus leitores já conviviam com os fariseus. Eles não precisavam explicar quem eram os fariseus para quem já convivia com os fariseus. Somos nós é que precisamos saber como foi que se deu o surgimento dos fariseus. Porque nós não temos fariseus hoje, nós não vivemos com isso. Nós precisamos entrar ali e entender esses detalhes. Por isso, é uma pressuposição que os escritores do Novo Testamento fazem. Nós, como não fazemos parte dessa pressuposição, precisamos estudar e entender quem foram essas entidades políticas, esses partidos políticos, esse desenvolvimento histórico como um todo. Então, por exemplo, eles assumiam que os leitores do Novo Testamento entendiam as contribuições de Alexandre o Grande, os seus sucessores, para a vida na era do Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento, eles já sabiam que as pessoas iam entender quem foi Alexandre o Grande e o que foi que ele fez de diferença para que na forma como aquelas pessoas viviam dentro daquele período. Nós não podemos assumir que os leitores modernos, hoje, 2000 anos depois, conheçam e entendam a significância desses detalhes. Nós não sabemos, nós temos que estudar. É por isso que nós temos esse módulo. Nós não vivemos na época de Alexandria, nós não vivemos na época em que Alexandre também dominou praticamente todo o mundo conhecido. Então, por esse motivo é que nós precisamos ter uma análise um pouco mais profunda sobre esse período. Então, vamos falar agora sobre o período babilônico. O período babilônico, ele se deu ali a partir de 626 a.C. até 539 a.C. E você pode se perguntar, né? Mas os 400 anos de silêncio, nós ainda estamos no ano 600. Então, como eu já mencionei, nós precisamos pegar o feeling aí da história, né? Precisamos entender aonde o período intertestamentário cai. E para isso nós precisamos ir um pouco antes. Por isso nós precisamos chegar no período babilônico. Você deve lembrar aí um pouco sobre a história de Israel. Eles tiveram o período dos juízes, depois tiveram o período dos reis, um reino unido ali com Saul, depois Davi, depois Salomão, e então o reino foi dividido entre as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte e o reino do norte foi então invadido pelo Império Assírio. Já o reino do sul foi invadido pelo povo babilônico. Então, em 597 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acabou com a independência judaica. Lembre-se que o Estado de Israel, né? Que o reino de Israel era um reino independente. Ele tinha suas batalhas e tudo isso, mas ele era um reino independente. Ele vinha de uma época de ouro com Salomão e Davi, então um declínio ali na sua divisão, mas ele ainda era um reino independente, apesar de dividido e mais fraco, mais frágil, mas ainda era independente. Mas em 597 a.C., o imperador babilônico Nabucodonosor acabou com a independência judaica ao conquistar a Judéia e capturar Jerusalém. Então, nós temos ali que ele deportou o rei Joaquim com a sua família e corte para a Babilônia. Depois ele instalou o tio de Joaquim no trono de Judá e mudou o seu nome de Matanias para Zedequias. Isso tudo você pode estudar lá em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 até o 17. Então você pode perceber que Nabucodonosor era um rei
um imperador que ele chegava, ele tomava aquele rei, no caso aí ele não matou o rei do reino do norte, né, do reino de Judá, mas ele ele deportou aquele rei para o seu império. Lembrando que, obviamente, o rei era uma figura muito influente, então ele tira essa influência, coloca lá no seu império. Além disso, ele tomava também outras pessoas que eram da elite cultural, a gente vai ver nisso, você pode lembrar aí da história de Daniel, enfim, mas isso tudo o período babilônico. Lembrando também que Zedequias jurou seguir o rei da Babilônia, mas declarou independência e se envolveu em intrigas políticas com o Egito. Jeremias 37 conta essa história. Então ele jurou que ia seguir o rei da Babilônia, ia ser submisso a Nabucodonosor, mas então ele tentou buscar ajuda ali com o Egito, declarou independência e acabou sendo muito difícil para ele continuar assim, já que o Império Babilônico era um império muito poderoso. Ele percebeu que, no caso, Zedequias era um rei revoltoso, então o que foi que Nabucodonosor fez? Moveu um exército para se opor à rebelião de Zedequias e colocou um cerco em Jerusalém. Ele capturou a cidade em 586 a.C. Em 597 ele já tinha dominado o povo de Israel, né? O reino de Judá, o reino do sul. Mas em 586 foi quando ele tomou a cidade de Jerusalém, capturou praticamente a cidade, fez um cerco, destruiu aquela cidade e o seu povo. Os muros de Jerusalém então foram destruídos e as forças babilônicas capturaram Zedequias, que estava em fuga, e levaram-no ao rei. Em uma demonstração brutal de crueldade, Nabucodonosor matou os filhos de Zedequias, cegou-o e o carregou preso para a Babilônia. Como ele tinha sido um rei revoltoso, o rei Nabucodonosor humilhou completamente, matou seus filhos, cegou-o, enfim, e levou ele preso para a Babilônia. E nisso nós temos o triste fim, no caso aí, do Reino do Sul. O fim no sentido de que da sua independência, né, não da sua existência de uma forma final. Nós sabemos da promessa de que haveria um reino eterno, de que o Messias viria desse Reino do Sul, né? Mas o que eu quero dizer é que a independência do reino de Judá acabava nesse momento. Então, para manter a ordem, Nabucodonosor nomeou Gedalias como governador de Judá. Contudo, obviamente, havia algumas facções em Judá que produziam luta e descontentamento, lá no Reino do Sul, ainda lá no território da Palestina. Então havia ainda alguns conflitos, algumas pessoas não aceitavam o jugo babilônico. Gedalias então foi assassinado e alguns dos insurgentes, ou seja, daqueles que lutavam contra o Império Babilônico, eles escaparam para o Egito. E nesse período aí eles tomaram Jeremias, contra a vontade de Jeremias, e eles levaram o profeta com eles lá para o Egito. Lembrando que Jeremias não queria isso, Jeremias entendia que era a vontade de Deus que o povo babilônico assumisse o poder sobre o povo de Judá, mas essas pessoas foram revoltosas, tomaram Jeremias com eles e levaram para o Egito. Então, lembrando aí que nesse meio tempo, Nabucodonosor levou com ele alguns dos judeus mais devotos e competentes para o cativeiro da Babilônia. Então ali Ezequiel ajudou a moldar os segmentos desse grupo em um corpo que providenciaria a liderança necessária para substituir aqueles que caíram em Jerusalém. Ele também prometeu que Deus renovaria o seu povo espiritualmente e o restabeleceria de volta à sua terra natal na Palestina. Você pode ver essa promessa em Ezequias capítulo 36. Então, só para que você entenda aí, Nabucodonosor ele levou a elite cultural, a elite, vamos dizer assim, da devoção dos judeus que estavam lá no reino de Judá, e tomou essas pessoas consigo. Essas pessoas, como foi citado aí, elas formariam uma liderança espiritual, uma liderança até mesmo política, que haveria de dar força ao movimento de retorno quando o exílio acabasse. Também você pode lembrar que durante o cativeiro babilônico
a prática da adoração nas sinagogas se desenvolveu entre os judeus. Como não tinham um templo, os judeus piedosos se uniam para aprender e aplicar a lei. Então foi mais ou menos nessa época aí que surgiram as sinagogas, já que os judeus não tinham um templo para adorar, então as sinagogas passaram a surgir. Os professores da lei tomaram o lugar dos sacerdotes do templo ao proverem liderança espiritual para o povo. Não tinha mais sacerdote, mas tinham os ensinadores, os mestres, os rabis, e foram a partir deles que o povo continuou se mantendo na sua tradição cultural, na sua tradição religiosa por conta do ensino da lei. O estudo da lei substituiu então o sacrifício de animais e a obediência ética substituiu os rituais. Já nesse período do exílio, o povo de Israel já estava deixando de ser o povo do templo, o povo dos sacrifícios, para ser o povo do livro, o povo da lei. Então, esses sacrifícios passaram a não ser mais considerados, já que não havia um templo para que eles fossem sacrificados, tais animais. Então, a obediência ética, a obediência moral e também o estudo da lei foi que se tornou aquilo que vamos dizer assim, diferenciava os judeus dos outros povos. Também Jeremias profetizou um cativeiro que duraria 70 anos, conforme Jeremias 25. Em 539, o que foi que aconteceu? Ciro, o rei da Pérsia, capturou a Babilônia, desviando a água do rio Eufrates do seu canal natural. Então, como eu falei, o período babilônico se deu de 629 até 539. Então, em 539 foi quando o período babilônico acabou nesse sentido, porque ele foi dominado, né? A Babilônia foi dominada pela Pérsia. Então, Ciro e os persas herdaram o manto de autoridade sobre o Oriente Médio. A gente vai ver, e o período babilônico já é o início para a gente perceber isso, que o Oriente Médio estava sempre sendo alvo de ataque de vários impérios, porque todo mundo queria, era o mundo conhecido da época, todo mundo queria dominar o mundo, né? Então, houve um período que foi a Babilônia, então logo depois os persas. Então, lembrando aí sobre o domínio de Ciro, o cativeiro babilônico acabou para alguns judeus, já que foi Ciro mesmo que enviou de volta alguns judeus para a sua terra natal. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Lembrando aqui que é nesse período babilônico que se dá a história de Daniel, por exemplo, que era um membro da elite cultural, bem como seus amigos. Eles foram tomados para serem grandes estudiosos e ali também formassem uma elite cultural dentro da Babilônia. Lembrando que os imperadores, no caso o imperador babilônico Nabucodonosor, não era alguém que não tinha alguma inteligência, por isso mesmo ele era rei, né? Então ele não simplesmente destruía o povo completamente que ele dominava, ele tomava para si alguns que ele considerava mais importantes e nisso ele ganhava até mesmo conhecimento com essas pessoas e fazia uma sua própria elite cultural. Então aí nesse mapa você percebe o crescimento, né, vamos dizer assim, a ascendência do Império Neobabilônico. Então aqui você percebe, por exemplo, Nabucodonosor toma a Babilônia em 626 a.C. Aqui esses círculos, né, que tem esse detalhe aqui, eles são cercos, certo? Então Nabucodonosor fez o cerco em Jerusalém, também algumas batalhas aqui com outros povos, com os assírios, com os egípcios, aqui no caso Josias, que foi morto em batalha por Neco II, enfim. E nisso aqui você vê as forças, né, as forças egípcias, aqui em laranja, as forças assírias, que era o império anterior, e então todos eles tentaram lutar contra a Babilônia, não conseguiram. As forças caldeias, né, no caso a Babilônia, saiu dominando tudo isso aí. E aqui você tem a influência neobabilônica. Então você percebe aqui todo essa área em verde aqui foi crescendo isso tudo para que o povo, aquela porção, né, fosse dominada e então os babilônicos tivessem o seu poder.
Aqui mais um mapa para que a gente possa entender aqui como se deu naquela época o Império Medo-Babilônico. Você pode perceber aí a influência do Império Medo-Persa, né? Todo isso aqui é em verde e em vermelho o Império Neobabilônico. Então você no último mapa a gente viu que a influência estava somente aqui no início, mas logo ele foi tomando e a sua influência, o seu poder se deu aqui sobre o Egito e todo aqui o Oriente Médio. Logo depois de algumas dezenas de anos, o Império Persa tomou o Império Babilônico e se tomou todo esse período aqui, toda essa porção de terra aqui se tornou Medo-Persa, mas isso é assunto para a próxima aula. Então, espero que você tenha gostado aqui da nossa primeira aula, aqui do nosso período intertestamentário, e que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para mais aulas que virão. Então, um grande abraço e até mais.